Olá, turma, dando seguimento ao estudo de ângulos. Como eu falei no vídeo anterior, nós temos três outras classificações para o ângulo. Quando o ângulo mede 180 graus, é o que nós chamamos de ângulo raso. Quando o ângulo medir 0 grau, completamente fechado, é o que nós chamamos de ângulo nulo. E quando o ângulo dá uma volta inteira, alfa mede 360 graus, é o que nós chamamos de ângulo de volta inteira. Se a gente for ilustrar, gente, a ideia é mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui o ângulo nulo, totalmente fechado. Se eu abro um pouquinho só, menor que 90 graus, ele é agudo. Se eu coloco dois segmentos, duas semirretas perpendiculares, o ângulo é o ângulo reto, ok? 90 graus. Se eu abro um pouquinho mais, esse ângulo é um ângulo obtuso. Se eu abro completamente, esse ângulo mede 180 graus, é o ângulo raso. E se eu abro completamente uma volta inteira, esse ângulo é o ângulo de volta inteira, que mede 360 graus, ok? Bom, falando dessas classificações, vamos falar um pouco agora dos ângulos OPV, dos ângulos opostos pelo vértice. Tá, gente? Para a gente pensar nos ângulos opostos pelo vértice, eu penso aqui em duas retas que são concorrentes no ponto que eu chamei de V, e essas duas retas formaram quatro ângulos, 2 a 2 opostos, ó. Eles são opostos pelo vértice, que é o ponto V, tá? Esses ângulos alfa e beta e gama e teta são chamados de ângulos opostos pelo vértice. São ângulos que a gente chama carinhosamente de OPV. E qual é a propriedade que a gente tem para falar no que diz respeito aos ângulos opostos pelo vértice? Todos os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, eles são iguais. Ó, gente, a medida de alfa é igual à medida de beta e a medida de gama é igual à medida de teta. Ok? Bom, quando a gente entende ângulos opostos pelo vértice, gente, a gente faz probleminhas bem interessantes da parte... até de retas paralelas cortadas por uma transversal, que é que a gente vai ver agora, tá? A gente vai precisar um pouco desses ângulos opostos pelo vértice. Mas vamos lá. Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui duas retas RS, elas são paralelas, e uma transversal T. Observe que essa transversal T, em cada reta paralela, formou quatro ângulos, né, que são opostos pelo vértice. Né? Vou botar aqui ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D. Ó, B é oposto pelo vértice AD, A é oposto pelo vértice AC, A, B, C, D, o ângulo E, o ângulo F, o ângulo G e o ângulo H. Ok? Então, a ideia é a gente fazer associações de ângulos que estão em uma paralela com os ângulos que estão na outra paralela. Aí surgiu a classificação dos alternos, colaterais e correspondentes. E é isso que a gente vai falar agora. Os ângulos são chamados de alternos, os pares de ângulos são chamados de alternos quando eles se alternam na transversal. Ok? Só que eles podem se alternar externamente e internamente. Ó, internamente entre as paralelas e externamente fora das paralelas, tá? Esses ângulos alternos, eles podem ser, né, como eles se alternam internamente e externamente, eles podem ser alternos internos e alternos externos. Então vamos lá. Os alternos internos, quem são? B e F, B e F, e E e C. E e C. E os externos, D com H, e quem mais? Ó, D e H, A e G. Esses são os alternos internos e os alternos externos. E os colaterais? Os colaterais são aqueles que estão do mesmo lado da transversal, mas também da mesma forma, internamente e externamente. Então, quem são os colaterais internos? Os colaterais internos, ó, E e B, E e B. E qual é o outro? C e F. C e F. E os colaterais externos?
A e H, vou colocar aqui embaixo. A e H, A e H e D e G. Então, além dos alternos e dos colaterais, nós temos também, turma, os correspondentes. Quem são os correspondentes? São os ângulos que estão de um mesmo lado da transversal, só que um está na parte externa e o outro está na parte interna. Ou seja, A e E, A e E, B e H, B e H, já fiz do lado direito. Vamos para o lado esquerdo agora. D e F, D e F e C e G. E aí a pergunta que não quer calar. Por que a gente classifica esses ângulos assim? Porque o objetivo, como eu falei no início, é fazer uma associação, fazer uma relação entre esses ângulos. E aí, gente, qual é a relação? A relação é a seguinte. Todos os alternos e correspondentes, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, ok? Todos os alternos e correspondentes têm a mesma medida. Então eu sei que B é igual a F, E é igual a C e por aí vai. A é igual a E. E todos os alternos, eles são, e todos os colaterais, desculpe, todos os colaterais, eles são suplementares. A soma de E com B dá 180, a soma de A com H dá 180 e por aí vai. Ok, gente? Então essas são as relações que existem. Agora vamos simplificar isso tudo? Eu falei de alternos, eu falei de colaterais, eu falei de correspondentes, e eu queria simplificar isso tudo na seguinte questão. Se eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, eu só tenho dois tipos de ângulos. Ou ele é agudo, ou ele é, vamos pegar aqui, ó, ou ele é obtuso. Ou ele é agudo, ou ele é obtuso. Se eu tenho dois ângulos agudos ou dois ângulos obtusos, eles serão sempre iguais. Vou repetir. Se eu tenho dois ângulos agudos ou dois ângulos obtusos, eles serão sempre iguais. Mas se eu tiver um agudo com um obtuso, a soma dá 180. Se liga nessa dica aí, que a gente vai se dar bem, certo? Nos problemas. Galerinha, que Jesus abençoe poderosamente vocês.